Irmãos, eu estou estudando Jeremias e já faz bastante tempo que eu estou estudando Jeremias, né? Pedi para vocês abrirem Atos 2, mas eu vou fazer só um breve comentário. E aí convidei a Vivi para assistir um filme sobre Jeremias comigo também. E estou meditando nessa palavra, né? Jeremias, quando ele foi chamado, ele era uma criança, né? E aí, quando Deus fala com ele, ele fala assim: mas Deus, eu sou só uma criança. E Deus fala para ele: não diga que você é só uma criança. Porque eu te conheci desde o ventre, sou eu que estou te separando. Sou eu que estou trazendo você onde eu quero que você esteja. E aí, Jeremias ele é chamado a se colocar diante do templo, diante do sacerdote. Jeremias era um sacerdote. Ele era filho de Hilcas, que era um sacerdote da tribo de Levi. Ele era herança dessa tribo e ele sacrificava no templo. Então ele tinha já uma vida traçada para ele. Eu quero que vocês percebam a dificuldade da vida de Jeremias, porque eu vou fazer um link com o que é essa igreja, que é o que a gente vai trabalhar em Atos 2. Mas Jeremias ele foi chamado, ele foi convidado por Deus, foi intimado por Deus a quebrar a ordem das coisas e sair da passividade da vida que ele tinha. Porque às vezes a gente lê Jeremias e a gente não percebe isso. Ele já tinha toda uma herança, ele já tinha a vida dele traçada, ele já tinha planos dos pais dele para ele. E aí Deus chega para ele e fala assim: cara, você vai quebrar com tudo isso. Por quê? Porque a ordem que está estabelecida não é aquela que me agrada. O povo ia no templo sacrificar, ia no templo adorar a Deus, elevar orações diante de Deus, só que eles, ao mesmo tempo, tinham em suas casas ídolos como Baal. E tinham idolatria dentro das suas vidas privadas. Eles tinham prostituição nas suas vidas privadas. Então, qual era o contexto? Um povo que na vida congregacional adorava a Deus, mas na vida privada era prostituído. Então Deus fala assim: olha, isso aqui que vocês fazem na congregação é uma abominação. Ele usa essa palavra. Isso aqui é uma abominação. Por quê? Porque o que vocês fazem na vida privada de vocês, eu vejo. Vocês acham que eu não vejo que vocês derramam sangue inocente? Vocês acham que eu não vejo que vocês não julgam a causa dos órfãos e das viúvas? Vocês acham que eu não vejo que vocês não julgam a causa inocente? Vocês acham que eu não vejo a idolatria de vocês na vida privada? Eu vejo, o Senhor, vi todas essas coisas. Ele usa essa expressão. Eu, o Senhor, vi todas essas coisas. Então você chega aqui agora diante de mim, você acha que eu não vi essas coisas? E aí, Jeremias está falando isso. Agora imagina, Jeremias chega diante do templo, diante do sumo sacerdote, diante do sacerdote e fala assim: tudo que vocês vivem, tudo que vocês pregam, tudo aquilo que vocês defendem é uma mentira. Porque Deus vê os seus corações e ele vê a realidade de Jerusalém. E ele vai perverter Jerusalém. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a gente está trabalhando o que é ser igreja, certo? Eu falei na semana retrasada que a palavra que nós estamos pregando aqui é uma palavra ofensiva. É uma palavra transgressora. Por que ela é ofensiva e ela é transgressora? Ela é ofensiva e transgressora como a palavra de Jeremias era ofensiva e transgressora. E Deus pediu para Jeremias o quê? Jeremias, você vai ter que quebrar a ordem das coisas. Você vai contra a ordem estabelecida. E aí, implicava ele ir contra o pai dele, que era sacerdote. Contra a família dele, que era uma família de levitas. Imagine o peso para Jeremias fazer isso. E aí Jeremias ele teve que pagar um preço. Por quê? Em certo momento Deus fala para ele assim: você não vai ter mulher nem filho. Em outro momento, Jeremias é preso. Em outro momento, Jeremias é jogado num poço, numa cisterna. Jeremias apanha. Irmãos, esse chamado de Deus para ir contra o sistema, ele não vem sem um preço a ser pago. Por que eu estou falando isso para você? Porque se você não está disposto a pagar o preço, ainda dá tempo. Não venha semana que vem. Não venha semana que vem aqui. Que aí você está livre de pagar o preço.
Enquanto você continuar vindo aqui, mais eu, Rodrigo e outros que estiverem com a palavra vão instigar vocês a quebrar a ordem estabelecida, a se posicionarem contra a instituição igreja, para salvar a noiva de Cristo, igreja. Igreja com Y, igreja com I minúsculo, igreja com I maiúsculo. A noiva de Cristo, irmãos, ela não é a igreja institucional. Ela não é uma igreja prostituta. Ela é a noiva sem ruga e sem máculas. E ela é aquele irmãozinho da Igreja Universal. Ela é aquele irmãozinho da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele é aquele irmãozinho da Assembleia de Deus do Belém, da Madureira, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Batista, que às vezes estão lá e o coração deles arde, pensando assim: Deus, quando o Senhor há de restaurar aquela igreja que eu leio em Atos 2? E aí Deus tem movimentado pessoas para quê? Para voltarem às raízes do que é ser igreja, irmãos. Interessante que lá em Jeremias, Deus fala que vai destruir Jerusalém. E aí a gente pode perguntar assim: caramba, mas é o povo de Deus, é o seu próprio povo e a sua cidade santa que ele escolheu para habitar. Por que ele a destruiria? Para fazê-la de novo. O que eu estou propondo aqui, irmãos, é a gente ter uma quebra tão abrupta com o sistema para a gente poder reconstruir de novo nas mãos de Deus. É a gente que vai reconstruir? Não, é Deus. Mas Deus quer pegar cada um de vocês aqui como um martelo, um cinzel. Para quê? Para ajudar a forjar aquelas pedras vivas que vão construir o templo, que é o templo do Senhor, que é a igreja dele, que é a noiva dele. Essa é a igreja que nós estamos querendo viver aqui. E isso exige de você o quê? Consagração, renúncia, entrega. Exige de você o quê? A consciência que você vai ser jogado na cisterna, que você vai apanhar, que você vai ser jogado em prisões, em cadeias, que você vai ser destituído, vai ter quebra com a família, quebra com a igreja institucional, quebra com aquele teu amigo de infância. Por quê? Porque isso exige você estabelecer uma posição. Ou você está com Deus, ou você não está. Essa nova reforma, eu já ouvi algumas pessoas aqui falando, a igreja precisa de uma nova reforma. Ela, irmãos, ela exige de nós a consciência de que nós vamos ser chamados para briga. Literalmente. O que é essa briga? Né? É violência? Não. É tomada de posição. É não transigir. Não colocar a mão no arado e olhar para trás. Não ser chamado para sair de Sodoma e olhar para trás. A gente não é chamado para isso. Por isso eu digo, se você não quer passar por isso, eu estou bem aqui na minha vidinha, né? Eu estou bem aqui, né, no meu ritmo de vida, com a minha família, com as minhas coisas, com a minha igrejinha institucional, com a minha vida religiosa. Eu faço aqui a minha leitura diária todo dia, naquele aplicativo, como é que é o nome? Pão Diário. Tem um que eu não vou cuspir no padre que comeu, é Bible Project, eu acho. Tem um Bible Project ou qualquer coisa do tipo. Não, eu faço aqui meu devocionalzinho, né? Eu faço aqui a minha oração de 10 minutos todo dia. Aí vou lá, ouço a palavra ali na rádio, boto aqui o meu copo de água em cima da televisão e tal. Eu sei que aqui ninguém faz isso, mas tem gente que vai ver isso aqui depois e faz. Então, eu faço isso aqui, então tá bom pra mim isso aqui. Então, não vem aqui semana que vem. E se você ainda não veio e estava pensando em vir e está ouvindo essa gravação, não venha. E se você não pode vir porque você mora longe, mas está vendo essa gravação, não assista a próxima gravação. Porque, irmãos, a quem muito é dado, muito será cobrado. Se você está ouvindo isso de mim agora, eu estou com as mãos limpas do teu sangue. Por quê? Porque eu estou te falando a verdade. Agora Deus pode cobrar você, você não tem mais desculpa. Eu não sabia. Eu estou acabando de te falar que igreja não é isso que você está vivendo. É isso que nós estamos vendo aqui? Irmão, isso aqui é o início da tentativa, da esperança
de sermos Atos 2. É isso aqui? Ainda não é isso aqui não, tá? Aí vamos lá, é Atos 2, 42, né? E a vocês estão acostumados a ouvir esse tom de palavra. Mas você que está ouvindo a gravação, é muito dura esta palavra. Irmãos, não é nada diferente do que era pregado na igreja primitiva. Se você não está acostumado com esse tipo de mensagem, talvez aquilo que você está ouvindo não é o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho vai confrontar o quê? O teu caráter pecador. Ele vai apresentar a você a natureza humana carnal caída. E vai apresentar o quê? Um Deus santo, com quem você não pode se relacionar por causa da tua natureza carnal caída. E aí você precisa de quem? Você precisa do mediador, que é Cristo, para unir você a esse Deus que é santo, o qual você não pode nem erguer a face diante dele por causa dos seus pecados. Mas porque Cristo abriu para você um caminho até o Santo dos Santos, você pode entrar na presença dele aqui e cantar que a fumaça te esconde e que você cobre o rosto e cobre os seus pés como serafim. É só por causa de Cristo que você pode cantar isso. Só que se você não vive isso, a tua canção são letras mortas. É vazia. Eu estou exortando vocês a viver intensamente isso na rotina semanal de vocês. Como eu falei, você não vem aqui para encontrar Deus. Ah, eu vou encontrar Deus lá no culto com os irmãos. Não. Deus já era para estar com você durante toda a semana. Você vem aqui para a gente compartilhar a experiência que você teve com Deus durante a semana. Não para encontrar Deus aqui. Ah, mas eu não senti Deus quando eu fui lá. Então, talvez Deus não esteja andando com você, nem você com ele. Eu podia estar aqui sozinho, adorando. Deus estaria comigo, já falei isso. Então vamos lá, Atos 2, 42. Como é a característica da igreja primitiva, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. No 44, né? Não, vamos ler tudo, né? Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos que queiram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão e no partir do pão. Eu já comecei a falar isso semana passada, a gente vai dar continuidade naquilo que eu comecei a trabalhar com vocês semana retrasada, aliás, né? Se a gente for lá em Efésios 4, 11, a gente vai ver que Deus, ele começou a trabalhar dentro da igreja através de ministérios que ele derramou por intermédio dos homens para que ele fosse edificando o corpo de Cristo e gerando o caráter de Jesus nessa igreja primitiva. Vamos ler Efésios 4, 11. Vamos do 7, na verdade. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Tem uma outra tradução dessa passagem que eu acho que cabe melhor dentro do contexto aqui, que ela diz o seguinte: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu os homens como dons. Por que eu acho que essa tradução se encaixa melhor? Vou explicar mais embaixo. Ora, o que quer dizer subiu, senão também se havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Quem é esse? Cristo. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que
Não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, em última instância, para que Deus concedeu os dons ministeriais por intermédio dos homens? Por que eu disse que eu gosto mais da segunda tradução? Porque ele está dizendo o seguinte: eu não dei dons para homens, eu dei homens como dons. Então, eu dei apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres como dons, como presentes para a igreja, para que sirvam a igreja. Sirvam no quê? Sirvam, né, para o aperfeiçoamento dos santos. Para que esse aperfeiçoamento? Para a edificação do corpo. Para que essa edificação? Para chegar ao conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Para alcançar o quê? Para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina. Irmãos, a nossa firmeza em Cristo, ela só virá a partir do momento que a gente se permitir ser trabalhado por Deus, por Jesus Cristo, através dos dons ministeriais que ele derrama para a igreja, através... Nós só vamos atingir essa estatura de conseguirmos, digamos, ser resilientes em relação às heresias que o mundo nos apresenta, a partir do momento que a gente permitir que a igreja ela seja plena em seus dons. E aí eu comecei a trabalhar isso na semana retrasada. Eu falei, olha, são 5 dons ministeriais que Deus trabalha na igreja, e eles são dons atuais. Por que eu acredito que eles são dons atuais? Porque a própria palavra em Efésios 4:11 diz que é para que nós atinjamos a estatura da varonilidade de Cristo. E como nós ainda não atingimos, então eles ainda são para hoje. A igreja ainda precisa deles. E aí eu gostaria de trabalhar rapidamente como é que esses dons se manifestam aqui no nosso meio. Como é que a gente pode enxergar esses dons se movimentando aqui no meio da igreja? A primeira coisa que eu tenho que salientar para vocês, irmãos, a gente leu isso também na semana retrasada, né? Pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, isso não é um ofício. Como assim não é um ofício? Isso não é o que você faz, isso é o que você é em Cristo. Por que é importante dizer isso? Porque a gente tem uma tendência, por exemplo, eu sempre digo que o Rodrigo é pastor, né? Eu falo, Rodrigo é pastor. Rodrigo é pastor. Aí o Rodrigo chega e começa a se apresentar, prazer, irmãos, pastor Rodrigo, né? E aí, ó, pastor Rodrigo para cá, pastor Rodrigo para lá, apóstolo Rodrigo para cá, apóstolo Rodrigo para lá, né? Irmãos, Rodrigo é o Rodrigo. Ele não é o pastor que é o Rodrigo. Ele é o Rodrigo que é pastor. Não sei se vocês estão chegando na dimensão do que eu estou tentando transmitir. Os dons que fazem você ser o que você é em Cristo não fazem de você maior ou menor dentro do corpo de Cristo. Isso não é um ofício. O que é um ofício? Um ofício é o que aparece, por exemplo, em Atos 6. O que aparece lá em Atos 6? Os apóstolos, com A maiúsculo, vamos chamar assim, apóstolos com A maiúsculo, os 12, eles estão reunidos e estão falando assim, caramba, na distribuição de comida que a gente faz diariamente, tem gente que está passando necessidade. As viúvas dos helenistas, eles falam, né? As viúvas dos gregos. Elas estão reclamando que na distribuição de comida não está chegando nelas. E a gente, os apóstolos com A maiúsculo, eu não posso perder tempo aqui, deixar de orar, deixar de me consagrar à palavra e ficar arrumando mesa. Então, vamos escolher aqui alguns homens, né? Se vocês foram em Atos 6, abram em Atos 6. Escolhei dentre vós, verso 3,
Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Ou seja, os apóstolos iam se guardar para orar, iam se guardar para ministrar a palavra, e escolheram 7 homens. Quais eram as características desse homem? Boa reputação. Qual é a segunda característica? Cheio do Espírito. Qual é a terceira? Cheio de sabedoria. Para quê, irmãos? Servir a mesa. Olha só, o que eu estou tentando dizer aqui? Alguns de nós aqui poderíamos olhar essa tarefa e falar assim, pô, mas é uma tarefa irrelevante. É uma tarefa mínima. Servir a mesa. E os apóstolos falaram, não, para servir a mesa, junto da igreja, o cara tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ter boa reputação, tem que ter sabedoria. E aí ele estabelece o que eles chamam de diáconos. Diáconos é ministro, é a mesma coisa. É aquele que serve. Diácono só fazia isso, diácono servia. Ele era um servo da igreja. Ele estava ali para quê? Lavar os pés da igreja. Servir a igreja em tudo aquilo que ela necessitava. Isso aqui é um ofício. Isso aqui é um ofício. Isso não é um dom. É um ofício. Um outro ofício, Atos 20. Lá embaixo no verso 17. De Mileto, Paulo mandou chamar a Éfeso os presbíteros da igreja. O que é presbítero? Vem do grego presbútero, é o ancião, é um antigão, né? Aquele cara mais experiente, cabelo branco. Né? E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá. E aí ele prossegue descrevendo, e aí no 28 ele fala assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos conduziu, bispos. Então ele está falando assim, presbíteros, vocês são bispos. Ele fala assim, ó, presbúteros, vocês são episcopos. Então, bispo e presbítero, irmãos, são sinônimos, é a mesma coisa. Quem é esse? É aquele que tem governo na igreja, é o que lidera. Isso aqui é o quê? Isso é um ofício. Por que eu estou salientando isso? Porque pastor, irmãos, não é um ofício. Pastor é um dom. Então, o que eu falei na semana retrasada? Tem pastor que não é presbítero ou bispo. Tem pastor que não é presbítero ou bispo. Repetir 2 vezes para que você entenda isso. Então, o que acontece? Tem bispo e presbítero que não é pastor. Você vai ver bispo e presbítero que é evangelista. Você vai ver bispo e presbítero que é mestre. Bispo e presbítero que é apóstolo. Bispo e presbítero que é profeta. Quando você tem só isso numa congregação, você tem uma igreja meio capenga. Por quê? Digamos que eu fosse presbítero, sendo mestre. A tendência de todas as nossas reuniões seria isso aqui, ó. Ensino. No entanto, chega o Rodrigo, que é pastor, ele vem com um tom de apacentar. Aí tem aquele que está sentado aí, evangelista, ele fala, ele tá ali, ó, mas quando é que a gente vai sair daqui? Entendeu? Tá entendendo? Quando é que a gente vai sair daqui? Não, mas vocês estão pensando naquele pessoal lá na Torre de TV? Vocês estão pensando naquele cara que tá... Esse é o evangelista. Então vocês percebem que a igreja ela precisa desses dons se movendo concomitantemente, em concordância, da mesma forma que ela precisa dos ofícios presbítero ou bispo e diácono,
para coordenar e liderar? Então, o que a gente tem que orar, irmãos? Para que Deus levante aqui, no meio, apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, profetas, e que Deus direcione a igreja a separar o quê? Presbíteros, bispos e diáconos. Isso é a igreja apostólica. Agora, quando a gente começa... Qual é a nossa dificuldade hoje? Aí é onde eu quero trabalhar com vocês. Vou começar pelo mais difícil. Quando eu falo assim, profeta. Fulano é profeta. Vocês pensam o quê? É um adivinho. É o quê? É um eis que te digo, né? E o que é o eis que te digo? Vamos lá. Qual é o primeiro personagem bíblico que é chamado de profeta? Samuel. Não. Quem dá mais? Mais antigo. Mais antigo. Não quer dizer que foi o primeiro profeta. É o primeiro chamado, nominado como profeta. Mais antigo. Hã? Não, é mais moderno. Tá entre Enoque e Moisés. Vamos lá, quem é que dá mais? Tá entre Adão e o falso profeta, né? Vamos, faltou um nome famoso aí. Abraão, irmãos. Abraão. Abram suas Bíblias em Gênesis. Abram aí em Gênesis 20, verso 7. Alguém quer ler? Gênesis 20, verso 7. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. O que é isso aqui? Alguém sabe do que se trata, essa passagem? Quando ele está agora com Sara, né? Sara do Egito. Ele está com Sara, Abimeleque. Aí ele fala o quê? Olha, você é muito bela, né? Ó, tô indo com a Vivi é muito bonita. Aí eu falei, se eu chegar com a minha mulher, que é muito bonita, vai dar ruim, vão querer me matar pra ficar com ela, né? Então, diz que é minha irmã. Você disse que você é minha irmã. Diz que você é minha irmã. Que aí, não sabendo, eles pegam Sara. E aí Deus fala, teve misericórdia dele e fala assim, olha, a mulher que você pegou, ela é casada. Olha como é que Deus preza, irmãos, o casamento. É interessante, né? A gente falar o seguinte, que os caras... Por que Abraão... Isso aqui é uma curiosidade, não tem a ver com o que eu ia falar não, mas vamos lá. Por que Abraão ficou com medo de matarem ele para ficar com a mulher dele? Porque os caras não iam pegar a mulher casada. Primeiro iam fazer ela ficar viúva e tomar a mulher. Eles preferiam matar o cara do que adulterar. Hã? Não. Não, porque a irmã não tem vínculo. Não, não é adultério, ela é irmã. Então, eu entendi, mas tipo assim, eu acho que o homem também é muito ruim saber que a mulher dele tá com outro. Sim, mas é... Eu sei, eu entendi. Não. Ele não se alguém ia ficar com então, ele, sim. Não, ela era meia irmã dele. Meia irmã dele. Mas é meia mentira. Não, é mentira, irmão. Ela é mulher dele. A questão aqui é que os caras preferiam assassinar do que adulterar. O temor diante do adultério era maior do que do assassino, do homicídio. Hã? Não, mas eu estou tentando dizer o seguinte, como a gente banalizou o adultério hoje em dia. Entendeu? E naquela época o adultério tinha um peso maior até do que o homicídio. É onde eu quero chegar. E como a gente, nos casamentos hoje, banalizou o adultério. E quando Cristo fala assim, olhou para a mulher
com desejo, você já adulterou com ela, cara, isso tem que gerar temor no teu coração. Homens e mulheres. Né? O homem é mais visual, né? Ele se pega mais pelo visual. Mas a mulher, né? Era mais isso aqui, né? Era mais isso aqui, né? A conversa doce, né? Aos ouvidos, né? Pode levar você o quê? A adulterar sua mente. Então, o peso do adultério. Mas não é o que eu queria trabalhar. Ele é chamado de profeta. Não, mas acho que eu já trabalhei o suficiente. Mas Abraão é chamado de profeta. Você consegue ligar Abraão com a imagem que você tem na cabeça de profeta? Então, talvez a sua imagem esteja errada. Esse é onde eu quero chegar. Você vai pensar o seguinte: profeta é aquele cara que prevê o futuro. Tá, quantas vezes Abraão previu o futuro? Ah, não, então, profeta é aquele cara que anuncia juízo. Né? Anuncia juízo. Quantas vezes Abraão anunciou juízo? Ah, então, profeta é aquele que opera grandes maravilhas, né? Quantas vezes Abraão operou grandes maravilhas? Abraão não se encaixa em nenhuma das caixinhas que você tem na cabeça como sendo profeta. No entanto, quem chama ele de profeta? Deus. Deus fala, ele é profeta. Então, irmãos, não tem que discutir. Profeta não é o que você está pensando. Vamos pegar outro. Qual é o último profeta, grande profeta registrado na Bíblia? Grande profeta. Teve outros depois, tá? O último grande profeta registrado na Bíblia. De grande renome. Hã? No Novo Testamento, velho. Hã? João Batista. João Batista. Quantos milagres João Batista fez? Quantos eis que te digo ele anunciou? Mas quantas eis que te digo o teu futuro, vejo isso, vejo aquilo, previsão do futuro. Não. Irmãos, esses dois são dois exemplos pequenos, mas que mostram que talvez profeta não seja o que você pensa. Então, o que é um profeta? Se profeta não é prever o futuro, se profeta não é operar milagres, profeta é o quê? É perfeito, é isso aqui. Parece simples, mas profeta, ela falou, é a voz de Deus. O eis que te digo, irmãos, não é eis que te digo o futuro. O eis que te digo é o seguinte: eu tenho intimidade com Deus, eu conheço Deus e Deus me conhece. Deus é meu amigo. Então, Deus revela o que para mim? O seu coração e os seus pensamentos. Quando Jeremias ele chega na frente do templo, ele fala assim: olha, assim diz o Senhor. Aí ele começa a descrever o quê? A situação do povo. Falando assim, olha, vocês estão pensando isso, mas Deus, o que Deus está pensando sobre a vida de vocês? Deus está pensando isso. Então, um profeta é um amigo de Deus, se eu puder resumir, é um amigo de Deus a quem Deus revela os seus pensamentos e o seu coração e ele anuncia isso de forma inteligível para as pessoas em palavras humanas. Esse é o profeta. Tem um eis que te digo aí? Tem, mas não do jeito que você pensava. Então, beleza, se profeta é isso, o que é apóstolo? Eu comecei pelos dois mais difíceis. Eu falei que a gente tem que ter os 5 ministérios ativos dentro da igreja. O que é o apóstolo? Vamos lá. Apóstolos são só os 12? Prova da Bíblia que não são só os 12. Vamos lá. Eu já falei aqui. O próprio Efésios 4 comprova isso. Porque ele diz o seguinte, que esses dons são dados à igreja até que ela atinja a estatura da varonilidade, certo? E como isso não aconteceu ainda, é para a edificação da igreja, então você pressupõe o quê? Então eles ainda estão ativos, eles são necessários dentro da igreja. Perfeito. Só que me mostra isso na Bíblia.
na prática. Né? Mostra isso na prática. Ah, pensei que os apóstolos eram só os 12 ou o Valdomiro Santiago. Hã? Não, mas Paulo é uma exceção, porque ele viu o Senhor. E ele foi chamado direto por Cristo. Paulo ele é como um abortivo, ele fala assim, né? Ele veio fora de tempo. Ele é um filho gerado fora de tempo. Paulo não conta. Paulo, ele, na verdade, é o 14º, né? Por que ele é o 14º? Vamos lá. Quiz bíblico. Por que ele é o 14º? Quem é o 13º? Matias. Né? E o 14º é Paulo. Por que Matias? Quem é Matias, Joyce? Vou pegar no pé dela agora. Não, é para constranger vocês que ela vai ter que ler mais a Bíblia. Hã? Porque Matias substituiu Judas. Os apóstolos julgaram que precisava ter alguém que acompanhou tudo desde o início, andou com eles desde o início. Judas, né, se matou e aí eles elegeram Matias. Aí depois, Paulo veio como um filho fora de tempo. Beleza, mas eu quero que vocês abram aí em Atos 14:14. Alguém leia aí, por favor. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram suas Opa! Quando quem? apóstolos Barnabé e Paulo. Os apóstolos Barnabé e Paulo. Olha só. Então ele está colocando Barnabé no mesmo status que Paulo. Como o quê? Como apóstolo. O que é apóstolo, irmão? Apóstolo, a palavra grega, que significa o quê? Enviado. É simplesmente isso, enviado. Há uma distinção bíblica dos 12, dos 14 e dos demais? Tem. Por isso que eu falei, apóstolo com A maiúsculo é aquele que andou com Cristo. Aquele que sedimentou doutrinas apostólicas na igreja que nós herdamos hoje. Este é um. Barnabé, se você for lá em Atos, deixa eu ver aqui. Atos 13, abre aí Atos 13. 13:1. Alguém lê Atos 13:1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, o sobrenome Lia, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Continua. Valendo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui, Barnabé e Paulo são enviados. Eles que já exerciam na igreja local um ofício de quê? Profeta ou mestre, depende de cada... Paulo com certeza era mestre, né? Barnabé, não tenho tanta certeza. Mas eles já exerciam dons na igreja local. Eles foram chamados ao quê? Ao apostolado, que era o quê? Sedimentar os fundamentos da igreja em novas comunidades. E erigir ali liderança. Para quê? Para que aquela comunidade florescesse como uma nova célula de igreja apostólica. O apóstolo ele faz isso. O apóstolo é aquele cara que olha para fora e para dentro ao mesmo tempo, pensando em como ele vai fazer a conexão dessa comunidade aqui com uma nova comunidade nascedora que virá. Esse é o apóstolo. E o que é o evangelista? O nome de um evangelista na Bíblia? Paulo também exerceu esse papel, né? Em parte. Porque o Filipe... Onde é que está isso?
Atos 21:9. Lê aí, já que você falou. No dia, é 28. 21:8, vai. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesárea, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Então, ó, era um dos 7 o quê? Não. Um dos 7 diáconos. Ó, veja bem. Filipe era o quê? Qual era o ofício dele? Diácono. Qual era o dom dele? Evangelista. Percebe a conexão que eu estou tentando mostrar para vocês? Por isso que eu falei, você vai ter, assim como você vai ter presbíteros, pastores, presbíteros, apóstolos, presbíteros, mestres, você vai ter diáconos, evangelistas, diáconos, pastores. É estranho falar isso, né? Por quê? Porque ninguém ensina isso, mas é porque está claro aqui na Bíblia. A gente quer inventar coisas que não tem necessidade de inventar, irmãos. Dom é uma coisa, ofício é outra coisa. Você tem que entender que o ofício é para serviço. Dom é para edificação e crescimento. E aí a coisa começa a ficar mais clara. E você não vai tarjar o cara de alguma coisa. Não é o pastor fulano de tal, o apóstolo. Cara, quando eu conheço uma pessoa que é da igreja e ela vem se apresentar pelo título que ela se deu ou ela recebeu, eu já vejo que ela não tem o nível de maturidade que deveria ter para exercer aquele chamado. Ah, prazer, meu nome é pastor fulano de tal. Não, seu nome é fulano de tal. Você é pastor ou não, cara? Isso aí você vai mostrar no dia a dia, no exercício do dom que Deus te deu. Percebe? Então, lê o 9. Eu saí, eu fui agora para 2 Timóteo, que também fala de evangelista. Eu leio aqui, tá aberto aqui no meu. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Então, o Filipe, que era diácono, tinha o ofício de diácono e tinha o dom de evangelista, tinha 4 filhas que eram profetisas. E aí, sobre a mulher, né? Eu falei na semana retrasada. Falei que eu ia escandalizar algumas pessoas, porque eu falei assim, tem mulher pastora? Tem. Ah, mas o senhor falou outro dia que a mulher não deveria... Não, veja bem. O ofício do presbitério, você não encontra na Bíblia respaldo para o ofício feminino do presbitério. Mas para os dons, não tem nenhum problema. Vai em Romanos 16. E aí é onde a coisa fica interessante. Vai lendo aí desde o 1. Alguém, por favor, leia aí. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é diaconisa na igreja de Segrés. Opa! Então, olha só. Eu falei que o ofício do presbitério, você não tem sinais femininos de exercício do ofício do presbitério. Mas do diaconato? Sim, do diaconato você tem. Então, os dons são para a igreja como um todo. O ofício do presbitério é eminentemente masculino. O ofício do diaconato também é para todos. Mas prossiga. Peço que recebais do Senhor de modo digno como os santos devem ser recebidos, e a ajudeis em tudo o que venha necessitar. Porquanto, ela tem prestado grande auxílio para muitas pessoas, inclusive para mim. Saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo. Pausa. E aí eu tenho falado muito disso, porque aqui no nosso grupo, né, Deus tem permitido que a gente esteja em um grupo onde majoritariamente, se não posso falar integralmente, são casais com núcleo familiar, né? Alguns com mais filhos, outros com menos filhos. Mas Deus tem me incomodado muito em olhar para Priscila e Áquila. Você não vê em nenhum momento, na verdade, só uma passagem isolada em que Paulo ele chega na cidade de Filipos e ele vai procurar um lugar onde o povo esteja orando. E ele chega lá e ele encontra Priscila. Aí Priscila leva ele até a casa dele, onde ele encontra Áquila, que trabalhava com tenda.
ele também trabalhava com tenda, ele fica com Priscila e Áquila, e a partir daí, em todas as outras passagens, você vai ver a Bíblia se referindo ao ministério que eles exercitam como o ministério de quem? De Priscila e Áquila. Nunca é o ministério do Bruno. É o ministério do Bruno com a Vanessa. Nunca é o ministério do Rodrigo com a Jéssica. Porque a gente tem uma dificuldade de pensar assim, caramba, como é que a minha esposa vai suportar o meu ministério? Não, irmãos, o ministério, a partir do momento que vocês são uma só carne, é um ministério que se mostra na pluralidade de dons distintos, com exercício de ofícios diversos. Ficou complicado? Um ministério com dons distintos e ofícios diversos. Então você vai ter ela com dom de evangelista, eu com dom de mestre. Ela com diaconato, eu com presbitério. Mas o ministério é de quem? Dantas e Viviane. Vocês estão entendendo? Por que é interessante você observar isso? Porque quebra aquele sectarismo de você pensar o seguinte: caramba, eu estou tentando servir a Deus, mas minha mulher não me apoia. É porque você está pensando que é você que tem que servir e tua mulher é só um suporte. E não é isso. Ou vice-versa. Ou vice-versa, né? Elimina meu ministério, né? Ele coíbe o meu crescimento. Irmãos, você nunca vai atingir o potencial que o teu ministério tem enquanto você não entender que vocês são uma só carne ministerialmente. Não quer dizer que você não vai poder servir a Deus. O Bruno e a Vanessa só alcançarão o potencial daquilo que Deus quer fazer através deles quando eles entenderem que o ministério que eles têm em conjunto trabalha com a sinergia dos dons que eles têm de forma distinta. E aí eles conseguem potencializar isso. Eu dei esse exemplo, eu falei, cara, eu enxergo na minha esposa evangelista claramente. Claramente. Enquanto eu já me enxerguei como mestre há muito tempo. Eu não faço o que ela faz, eu não tenho condições de fazer o que ela faz. Ela faz amizade na fila, já falei isso. Precisa nem 1 minuto já é o suficiente para fazer amizade de longa data com a mulher na fila. Entendeu? Tá trocando receita. Não, mano, eu não tenho a mínima condição de fazer isso. Não tenho a mínima condição. Então, o que Deus faz? Deus falou isso claramente. Ó, você tem que aprender a usar o ministério que eu dei para vocês, Priscila e Áquila. As pessoas que ela traz com o dom de evangelista são as que eu ensino com o dom de mestre. Percebe? Então você se enxergar e ver como é que os teus dons eles se encaixam faz a diferença para você exercer isso em prol do crescimento da igreja. Continua aí, Priscila. Quem é que está valendo? Então continue. Arriscaram a vida por minha causa e por isso e sou muito grato. E não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu irmão Epeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Pausa. Só comentar isso aqui. Saudai a igreja que se reúne na casa deles. Né? Saudai a igreja da... Como é que eu vou... Não dá nem para traduzir isso aqui na linguagem moderna, né? Saudai a igreja de Priscila e Áquila, não. A igreja, pessoas, se reúne na casa de Priscila e Áquila. A igreja, essa igreja aqui, se reúne no Centro de Vistorias Universo. Né? É a igreja universal. Meio estranho, né? Universal. O pessoal do centro e é o pessoal universal. Né? A igreja se reúne no GAP-BR, no auditório do GAP-BR, na quarta-feira. A igreja se reúne na sala 08 da Diref, a igreja que se reúne na Diref, a igreja que se reúne no GAP-BR. Outro dia eu vi um irmão falando que na concepção dele, as reuniões na FAB
não são, aquilo não é uma igreja. Aqui meio que doeu assim no meu ouvido, porque eu falei assim, caramba, acho que ele não entendeu a plenitude do que é igreja. Igreja não é um lugar. Igreja são as pessoas que se reúnem em um lugar. Então eu não posso dizer que pessoas reunidas não são a igreja. Pessoas reunidas sempre serão a igreja. É porque algumas pessoas podem pensar o seguinte, só vai ser igreja se tiver todos os dons. Não, igreja são as pessoas. Os dons são para a edificação do quê? Da igreja, não para a existência da igreja. Estão entendendo? A igreja não é para a existência, é para a edificação dela. Então continua sendo igreja. Talvez tenha faça sentido ainda mais quando Deus fala. Quando 2 ou 3 estão reunidos, Também. Continua. Saudai Maria, que trabalhou com todo empenho por vós. Saudai Andrônico e Júnior, meus parentes e companheiros de padecimento na prisão, os quais são dignos de louvor entre os apóstolos. Estavam em Cristo antes mesmo de mim. Pausa. Eu gosto da tradução que fala assim, os quais são notáveis entre... É a tua tradução? Os quais são notáveis entre os apóstolos. Aí você pode estar interpretando assim, os apóstolos os acham notáveis. Não, no grego original é o seguinte, do grupo dos apóstolos, eles são dignos de nota. E quem são esses? Andrônico e Júnior. Eles são o quê? Parentes e companheiros de prisão. Júnior é o quê? É uma mulher. Então ele está dizendo o quê? Tem um casal, e eles são o quê? Apóstolos. E são o quê? Qualquer apóstolo? Não. Eles são dignos de nota. Por quê? Porque padeceram prisão, assim como eu, Paulo, padeci. Que também sou apóstolo. Então o que a Bíblia está dizendo? Olha só. Eu tenho uma mulher que é diaconisa. Eu tenho mulher que é profetisa. Eu tenho mulher que é apóstolo. Apostila. Então, irmãos, o que acontece? Eu tenho os dons acontecendo de forma equânime em ambos os sexos. Eu tenho o diaconato, que é o ofício, acontecendo de forma equânime em ambos os sexos. Agora eu tenho o presbitério outorgado ao homem. Por que o presbitério é exceção nessa conversa? Porque o presbitério é o quê? Liderança. E o cabeça, ser o cabeça na família cabe a quem? Ao homem. Então, quando você fala que você vai botar uma mulher no presbitério e ela tem família, isso implicaria ela ser o cabeça do marido. Não dá para fazer isso. Agora, se ela exerce o dom do pastoreio, ela pode pastorear o seu marido, porque a gente pensa que pastorear é liderar. E não necessariamente quem é pastor é líder. Porque o ofício de liderança tem também o dom de liderança lá em Romanos 12. Mas o ofício da liderança não necessariamente está ligado ao exercício do pastoreio. Pastorear é o quê? Então, falamos o que é profetizar, falamos o que é ser apóstolo, o que é pastorear. Falamos o que é evangelismo. Evangelismo, eu não falei, né? Falei por alto. Evangelismo é Filipe. O que Filipe fez na Samaria? Ele chegou lá e anunciou. Ele edificou uma igreja lá? Quem que foi chamado depois que Filipe pregou para edificar a igreja em Samaria? Os apóstolos. Percebe que tem uma distinção? O evangelista não está preocupado em levantar liderança, estabelecer as bases. Não. O evangelista está preocupado em quê? Trazer gente para dentro. Vem para o corpo, vem para o corpo, vem para o corpo. Quem vai estabelecer essas bases é o apostolado. Quem vai lapidar essa pedra, né? Quem vai lapidar essa pedra é o mestre. E quem vai encaixar ela na construção do templo é o pastor. Então,
Ok, o evangelista é isso. E o que é o pastor, então? Pastor que cuida. A palavra ali, a palavra pastor no grego, né, é aquele que alimenta. Se você fosse fazer uma tradução literal, é o que dá comida. Então, o pastor é aquele que está... Pronto, é o Rodrigo, né? Enquanto que eu estou preocupado em ensinar vocês, para vocês fazerem isso entrar na mente, descer para o coração, o Rodrigo está preocupado com o irmãozinho que não veio, que chegou atrasado, que está com o semblante caído e tal. O pastor é muito assim, cara. Agora, eu expliquei isso pro Arsenino outro dia, né? Não quer dizer que eu não possa me mover no pastoreio de vez em quando. E o que não quer dizer que o Rodrigo não se mova na maestria de vez em quando. Mas quer dizer que o foco do ministério dele é o pastorado. E o foco do meu ministério é o ensino. De vez em quando eu vou profetizar? Eu vou. Ou seja, eu vou receber de Deus algo que vem do coração e da mente dele, vou traduzir isso em palavras e vou revelar a vontade de Deus aqui. Isso é profetizar? Que vai fazer o quê? Segundo o que está lá em 1 Coríntios. Vai consolar, exortar ou edificar? Essas são as 3 características da profecia. Consolar, exortar e edificar. Beleza. Se seguiu esse propósito, então eu vou me mover na profecia de vez em quando. Vou me mover no pastoreio de vez em quando. De vez em quando eu vou evangelizar. Mas o meu foco é o quê? É o ensino. Então eu exorto vocês, irmãos, para que vocês se descubram e se permitam ser usados e serem descobertos em Deus. Para quê? Para que vocês possam exercer esse dom que Deus quer trabalhar em vocês. Eu creio que Deus, por causa do nosso apego, do nosso zelo para com a palavra e com a legitimidade desta igreja, deste ministério, vamos dizer assim, eu creio que Deus vai levantar aqui todos esses dons ministeriais e todos esses ofícios. Então, começa a se analisar e enxergar em você se Deus tem te chamado para alguma coisa. E não vire as costas para isso. Se permita ser usado. Mas, se para servir na mesa, você precisa ser cheio do Espírito Santo, como é que você vai pensar? Não é ela não. Como é que você vai pensar que para exercer qualquer tipo de outro ofício, ou o exercício de qualquer dom, para se mover em qualquer dom dentro da igreja, você não precisaria disso? Você precisa ser vazio de si mesmo e cheio do Espírito Santo. Você precisa entender que Deus é santo e nós não somos. Que Deus é perfeito e nós não somos. Que Deus está lá no alto e os seus pensamentos são mais altos que os nossos. E nós estamos aqui embaixo, limitados pela carne. A única maneira de nós atingirmos o nível de santidade, para nós sermos levados até a intimidade e comunhão com Deus, através da ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. De maneira que Ele vai nos ajudar, pela graça, que nós nos livremos dos pecados que nos agarram e nos dominam. A gente pensa que a graça, já falei isso várias vezes, eu tenho que ficar repetindo isso, que a graça é para perdão de pecados. Não, a graça é também para perdão de pecados. A graça é para te capacitar a vencer os pecados. Livrai-nos do mal, não nos deixei cair em tentação. É para que você não caia. Ah, não, aqui enquanto eu estiver vivendo na carne, eu vou pecar, porque maldito homem que sou. Não, aí você pegar uma passagem isolada e começar a analisar e falar assim, não, eu sempre vou pecar. Não! Não aceite que a tua vida é uma vida de pecado e que você vive escravo do seu pecado. Você é chamado pela graça, na ação do Espírito Santo, a vencer esse pecado que te domina. E aí, é lascívia, é prostituição, é murmuração, é depressão, é todo tipo de sentimento, pensamento que leva a ações que, no final das contas, são pecados.
Outro dia eu estava falando até com o Pierre. Pierre, sabia que os tímidos não herdarão o reino dos céus? Aí ele, como assim os tímidos? Eu falei, os tímidos? Os tímidos é porque o Pierre tá na época das descobertas, naquela boa época das descobertas, né? Caramba, às vezes a gente pensa assim, caramba, o bêbado, né? Não, caramba, beber é pecado, mas glutonaria também é pecado. O que bebe muito e o que come muito é pecado. Isso. Por que o tímido não herdará o reino dos céus? O tímido, irmãos. Eu sou tímido. Porque ele é dominado pelo medo. Tudo aquilo que te domina, irmãos, e não é o Espírito Santo, é obra da tua carne. É isso. É a tua carne falando mais alto. A gente pensa, a gente olha para aquela passagem e fala assim, mas a carne é fraca. Né? Mas qual é o contexto? Qual é o contexto que Jesus fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca? Qual é o contexto? Ele está no Getsemane, certo? E aí acontece o quê? Isso, eles falam assim, vocês podem orar aqui 1 hora comigo, que seja. Né? E aí, eles desfalecem. Eles dormem. Aí Jesus fala assim, de fato o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a carne, ela não tem força para a atividade espiritual. Mas para a atividade que é a sua essência, que é a obra da carne, ela é fortíssima. Então, o que vai te fazer vencer a preguiça, o que vai te fazer vencer o marasmo, sabe aquela preguiça de fazer a obra de Deus? Que você, às vezes, caramba, não quero orar. Irmãos, uma vez eu falei para quem? Eu falei assim, caramba, eu vou confessar algumas coisas aqui para vocês. Eu detesto reunião de oração. Eu detesto reunião de oração. Eu detesto reunião de oração. Por quê? Porque eu sabe como é que eu mais gosto de orar? Ultimamente eu não tenho conseguido fazer isso. Eu gosto de orar em movimento. Assim, me bota, anda 10 quilômetros. Eu ando 10 quilômetros orando, olhando os pássaros, olhando o céu, e oro, por meio do mato. Eu oro. Não, ajoelha aqui e ora. Caramba, é uma luta da minha carne para orar. Vamos fazer uma reunião de oração. É uma luta de eu me concentrar naquele momento. Mas tenho que contar com quem, irmãos? A minha carne, ela não quer isso. Essa é a questão. A minha carne, ela não quer isso. E eu não faço aquilo que eu gosto. Eu entendo que tem certas coisas que eu devo. Eu posso não gostar, mas eu devo. Da mesma maneira, né? Você escolheu se casar, então honre seu casamento. O homem dê à mulher lugar como vaso mais fraco. Então você faz o quê? Você se sacrifica, você se entrega. Está disposto a o quê? Morrer por ela. Então se você está, Arcelino está disposto a morrer pela Joyce. Ou seja, os teus quereres, a tua vontade, aquilo que você planeja, sempre vem em segundo lugar. É isso. É isso. Para quê? Para que você dê a primazia a ela. E ela começa a falar assim, caramba, ele queria tanto isso, mas ele deixou por minha causa. Aí ela vai pensar o quê? Caramba, Cristo vive nele. Por quê? Porque ele está disposto a se negar em meu favor. Aí, da mesma maneira, ela seja o quê para ele? A igreja. E a igreja é o que para Cristo? A noiva ataviada, sem ruga e sem mácula. Ela se santifica. O que é se santificar? Se separar, se adornar, para estar com o noivo em festa. Então a mulher é o quê? Ela é separada. Ela está debaixo da autoridade, porque enxerga nele Cristo, mas ao mesmo tempo cumpre o seu papel de noiva. Ataviada, sem ruga e sem mácula. Você escolheu se casar? Então agora honre seu casamento. Se você escolheu estar aqui, então honre a Deus. Você escolheu estar aqui, se entregue completamente a Deus. Como o Bruno falou aqui, eu estou aqui, então eu vou me entregar a isso. Se entregue a Deus, se renda a Ele,
Permita-se ser trabalhado pelo Espírito Santo. Permita-se ser cheio do Espírito Santo, enchendo-vos uns aos outros. Permita-se ser cheio ao ponto de transbordar, para que rios de água viva transbordem de você e encham o irmão que está do seu lado. Permita-se nisto. Permita-se. A palavra que eu quero deixar final é essa. Permita-se. E aí Deus vai se mover em você, e se movendo em você, Ele vai se mover através de você. Aí a gente vai conseguir, irmãos, ir para a torre de TV, ir para a feira, pregar, ir para... Como é que é o nome daquela... Rodoviária. Aí lá no Sal Nascente. Irmãos, eu acho que a gente agora está vivendo aqui o quê? A gente está vivendo aqui permanecer em Jerusalém. Permanecer em Jerusalém até o quê? Até que do alto vem o quê? E aí, quando vem o Espírito Santo, acontece o quê? E aí eles vão para onde? Samaria, para a Judéia e até os confins da terra. Então, ó, são os seus enviados a Jerusalém. Então percebe qual é a nossa Jerusalém, irmãos? É a FAB, é o trabalho dele, é os círculos que vocês frequentam, essa é a nossa Jerusalém. É o nosso entorno. Depois que você faz a diferença em Jerusalém, você vai até Samaria. A Samaria, irmãos, o que é a Samaria? A Samaria é um lugar que está próximo, mas aonde as pessoas são consideradas o quê? Inimigos, adversários. Então ele está falando assim, ó, você vai para Jerusalém, depois você vai para onde? Você vai para o meio de um povo que é estranho, é diferente, que você considera no seu preconceito que talvez não sejam dignos de receber esse evangelho. Aí depois você vai para Judéia. O que é a Judéia? Quando Jesus ele vai lá para a região da Galileia pregar, a gente não tem muita noção disso. Aquela região ali era onde tinha um resquício daquela miscigenação que os caras receberam de outros povos, daquela cidade de Decápolis, né? Era considerado um povo contaminado. E aí, confins da terra, é onde um dia nós vamos chegar, e quando o evangelho do reino for anunciado a todos os povos, então virá o fim. Quando é que Cristo volta? A gente não pode dizer quando Cristo volta, porque isso não é dado ao Filho, nem aos anjos, nem a nenhum de nós saber, somente ao Pai, certo? Mas quando Deus ele anuncia a Noé o dilúvio, e ele manda assim, constrói a arca, Noé. E aí Noé começa a construir a arca. Quando é que Deus mandou o dilúvio? Quando ele acabou de construir a arca. A Bíblia diz que quando ele acabou de construir a arca, né, Deus fala, agora entra nela. Aí ele fechou a porta atrás de Noé e o dilúvio veio. Então ele deu uma missão para Noé, constrói a arca. Se Noé, em vez de 100 anos, que é o que alguns estudiosos dizem que ele levou para construir, ele tivesse levado 300 anos, quanto tempo ia levar para vir um dilúvio? 300 anos. Então, o tempo que a igreja está se detendo de ser igreja posterga aquilo que Deus quer fazer através da volta de Cristo. Por quê? Para que nenhum dos seus pequeninos se perca, a igreja tem que começar a ser igreja. Senão a gente vai continuar marcando passo aqui. E Cristo olhando assim e fala, pô, cadê? Termina a arca aí. Termina a arca aí, eu quero vir. Né? Por que eu estou dizendo que a analogia da arca é isso? Porque Cristo usa essa analogia em Mateus. Ele fala assim como era nos dias de Noé. Então ele faz a analogia direta. Ele fala assim, olha, Noé tinha uma missão. Quando ele acabou de cumprir a missão, veio o dilúvio. Né? Vocês têm uma missão. Quando vocês acabarem de cumprir essa missão, eu retorno. Então, lutemos para apressar a vinda de Cristo. É isso. Amém, irmãos? Alguém quer falar alguma coisa? Quase 2 horas, né?